e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho num material fascinante. Recebemos aqui uns trechos de Talks to Teachers, ou Conversas com Professores, do psicólogo e filósofo William James. E o curioso é que, apesar do título, o conteúdo vai muito, mas muito além da sala de aula. Vai mesmo. Nossa missão aqui é tentar extrair as ideias mais, duradouras do James sobre como a nossa mente funciona, como a gente aprende e talvez o mais importante, o que de fato dá sentido para a vida. Ele escreveu isso há mais de um século, mas é impressionante como parece atual. Exato. É quase um manual de instruções para a mente humana. Ele fala de como criar hábitos, sabe? Hábitos que realmente funcionam, de como as emoções operam de um jeito que a gente nem imagina. E tem essa ideia central sobre uma certa cegueira que todos nós compartilhamos em relação aos outros. É por aí que a gente vai navegar. Perfeito. E um bom ponto de partida, eu acho, é uma distinção que o James faz logo de cara. Ele separa a ciência da psicologia da arte de ensinar. Ele diz que, olha, saber psicologia não te transforma como num passe de mágica num bom professor, assim como saber tudo de lógica não faz de você alguém que raciocina bem. O que eu acho fascinante nessa abordagem é a humildade dele, sabe? Ele não chega dizendo que a psicologia tem todas as respostas. Ele basicamente diz, olha, a ciência pode te mostrar o mapa, as regras do jogo, as leis que você não pode quebrar. Mas dentro desse campo há a genialidade, a criatividade, a arte de se conectar com o aluno, isso é outra coisa. Exatamente. Ele argumenta que a pedagogia, a arte de ensinar, nasceu da experiência prática, sabe? De milhares de professores na sala de aula. Não foi algo que saiu de um laboratório de psicologia. A ciência pode refinar, pode explicar por que certas coisas funcionam, mas não inventa a faísca. E uma das ferramentas mais poderosas que essa arte de ensinar pode usar, segundo ele, é a formação de hábitos. Ele tem uma visão super prática sobre isso. A ideia é tornar as ações úteis tão automáticas, que elas, liberam nossa mente para se preocupar com coisas mais importantes. Sim, e os conselhos deles são incrivelmente diretos. Ele diz que para começar um novo hábito, você tem que se lançar com a maior força possível. Não é para começar devagar, é para criar um impulso inicial tão forte que ele te carregue. Ele sugere que você cerque sua resolução com todo tipo de ajuda. E ele conta uma história ótima para ilustrar isso. A de um homem chamado Rudolf. Eu adorei esse exemplo. É fantástico, não é? O Rudolf queria parar de beber e o que ele fez? Publicou um anúncio num jornal austríaco, oferecendo uma recompensa, uma boa grana na época, para qualquer um que o encontrasse numa certa taberna. E ele explica o anúncio que fez uma promessa para a esposa e que aquilo era um jeito de se policiar. Isso é genial. Ele não confiou só na própria força de vontade. Ele criou uma barreira externa, social e financeira para tornar a recaída muito mais cara. Me lembra as pessoas que hoje postam os objetivos de ano novo nas redes sociais. É a mesma tática um século depois. É exatamente o mesmo princípio, o que ele chamaria de um dispositivo de compromisso. E o ponto central do James não é só sobre evitar o vício. Para ele, o caráter é, na essência, um conjunto de hábitos bem formados. Ele diz que caráter é uma vontade completamente formada. E a vontade é só um conjunto de tendências para agir. Boas intenções para ele não valem nada sem ação. Daí a citação que ele usa. De boas intenções, o inferno está calçado. Então não adianta só querer ser uma pessoa melhor. Você precisa agir como uma pessoa melhor, repetidamente, até se tornar automático. Mas além dos hábitos, ele também fala muito de como a gente interpreta o mundo. Tem um conceito que ele usa, uma palavra meio estranha, a percepção. A percepção. Não é uma palavra do dia a dia, mas a ideia por trás dela é fundamental para a gente entender como aprende. De forma simples, é o processo de assimilar algo novo, conectando com o que já existe na nossa mente. A gente entende o desconhecido através do conhecido. E os exemplos que ele dá são perfeitos para entender isso. Como o da criança que nunca viu samambaias e descreve como um vaso de penas verdes. Ela não tem o conceito de samambaia, então ela usa o que tem. Vaso, penas, verde. Exato. Ela está construindo o entendimento com as peças que já possui.
Tem outro exemplo ainda mais marcante. Um menino que é levado para ver as cataratas do Niágara pela primeira vez. A mãe toda orgulhosa, né, esperando aquela reação de espanto. E a resposta dele é: esse é o tipo de spray que eu uso para borrifar no meu nariz. Exatamente. Ele conectou aquele espetáculo monumental da natureza à única experiência relevante que ele tinha com a água sendo borrifada. Isso mostra de uma forma brilhante que o aprendizado não é como encher um balde vazio, é mais como uma teia. Cada nova informação precisa se grudar em fios que já existem. Isso é incrível. Quer dizer que, para ele, não existe aprendizado puro. A gente está sempre traduzindo o mundo para uma linguagem que a nossa mente já fala. Isso tem implicações enormes para como a gente ensina qualquer coisa, né? Se você não encontra os ganchos certos, A informação não gruda. De jeito nenhum. As palavras viram ocas. Ele conta a história de uma menina que aprendeu na escola sobre a voz passiva. Quando pediram para ela definir, ela disse que a voz passiva é o tipo de voz com que se fala quando não se está totalmente morto. A professora provavelmente usou um exemplo muito literal e a criança interpretou da forma mais fantástica e concreta possível, sabe? certo, então a mente está sempre construindo, conectando, e isso nos leva a outra parte central das ideias dele, a conexão entre corpo, emoção e ação. Aqui a coisa fica bem contraintuitiva, porque a maioria de nós acredita que a gente age porque sente algo. Eu fico triste, então eu choro. Eu sinto medo e então eu fujo. James vira essa lógica. E essa é talvez a teoria mais famosa dele, a de James Land. Ele argumenta que a ordem está invertida. A afirmação dele é radical. Nós sentimos pena porque choramos, sentimos medo porque corremos. O sentimento não vem antes da ação. A percepção do evento causa uma reação corporal, e o sentimento é a nossa consciência dessa reação. Espera um pouco, isso parece completamente errado. Quer dizer, a experiência comum de todo mundo é sentir e depois agir. Ele tá mesmo dizendo que se eu forçar um sorriso, mesmo triste, eu vou começar a me sentir mais feliz? É exatamente essa a implicação prática e revolucionária da teoria. Ele diz que como a gente não pode controlar diretamente nossos sentimentos, mas pode controlar nossas ações, então ao regular a ação a gente influencia indiretamente o sentimento. O conselho dele é, para se sentir alegre, haja como se já estivesse alegre. Para se sentir corajoso, haja como se já fosse corajoso. Não é mágica, mas é um caminho voluntário para estados emocionais que parecem fora do nosso controle. É uma espécie de finja até se tornar verdade psicológico. E isso se conecta com a ideia de força de vontade, imagino. A maneira como a gente age, ou até como a gente nomeia uma situação, pode definir o resultado. Perfeitamente. A linguagem que a gente usa para enquadrar uma situação é crucial. Ele usa o exemplo poderoso de uma pessoa lutando contra o alcoolismo. Se essa pessoa diante da tentação enquadra a situação com nomes suaves como é só para celebrar o feriado. Ou não quero ser antissocial. Exato. Ela já está no caminho da derrota. Ela está se dando permissão. Mas se em vez disso ela se agarra ao nome real e desagradável da situação e repete para si mesma, isto é ser um bêbado, isto é ser um bêbado, isto é ser um bêbado. Ela se arma com a verdade e se coloca no caminho da salvação, como ele diz, por pensar corretamente. A batalha é vencida ou perdida na forma como nomeamos o momento. E esse poder de foco, de escolher o que pensar, tem um contraponto. James também se preocupava com o excesso de tensão. Ele ficou muito impressionado com o que via como a superintensidade e ansiedade da vida americana. Ele contrastava isso com as práticas de relaxamento e meditação que observava em visitantes da Índia. A calma deles o impressionou. Serem sempre tensos. É impressionante pensar que ele estava falando de burnout e mindfulness há mais de um século. Totalmente. E essa capacidade de se salvar, pensando, esse poder do foco interno, nos leva direto ao coração da mensagem filosófica dele. Porque ele nos dá um aviso. Esse mesmo poder de focar na nossa verdade pode nos tornar cegos para a verdade dos outros. Essa é a ideia da cegueira humana. É um conceito muito profundo, né? Ele argumenta que a vida de cada pessoa está, como ele diz, encharcada de valores e significados, mas que nós, como observadores externos, simplesmente não conseguimos perceber. Somos cegos para a realidade interior dos outros. E a história que ele conta para ilustrar isso é uma das passagens mais bonitas que eu já li. Ele estava viajando pelas montanhas da Carolina do Norte
e viu várias clareiras recém-desmatadas. Para ele, um homem da cidade, um intelectual, a cena era feia. Eram tocos de árvores, cercas tortas, uma ferida na natureza. Sim, ele viu destruição. Mas daí ele conversa com o motorista da carroça, um homem local, que diz algo como: Nossa, nós, o povo da montanha, amamos ver o trabalho de desmatamento de uma dessas enseadas. E nesse momento, Ele tem uma epifania. completa. Ele percebe que o que para ele era uma cicatriz feia, para os colonos que fizeram o trabalho era um símbolo de vitória. Cada toco de árvore era suor honesto, uma batalha vencida. A cabana tosca não era pobreza, era segurança. Ele estava completamente cego para o ideal deles, para o significado que aquela cena tinha para eles. É uma história que dá um nó na garganta, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente julga a vida dos outros com a nossa própria régua de valores, sem ter a menor ideia do que aquilo significa para eles. Exatamente. E ele reforça isso com outra metáfora, que ele pega emprestada do escritor Robert Louis Stevenson, sobre os portadores de lanternas. Stevenson descreve uns meninos que compravam lanternas de olho de boi, e eles as mantinham acesas sobre os casacos, sem deixar um raio de luz escapar, andando no escuro. Qual era o sentido disso? Andar no escuro com uma lanterna acesa escondida. Para um adulto olhando de fora, pareceria uma brincadeira boba. Exato. Mas o ponto todo era a alegria secreta. A alegria de saber que a luz estava ali queimando só para você. Stevenson escreve e James cita com entusiasmo: perder a alegria é perder tudo. A alegria interior dos meninos era o que dava todo o significado àquela ação. A verdadeira realidade, eles argumentam, é a poesia pessoal que cada um vive por dentro. Então, o que torna uma vida significativa, segundo James, não são as circunstâncias externas, sucesso, riqueza. Definitivamente não, a fórmula dele é muito mais interna e universal. Ele diz: onde quer que um processo de vida comunique um entusiasmo a quem o vive, aí a vida se torna genuinamente significativa. O significado não está no que você faz, mas no entusiasmo, no propósito que você sente ao fazer. Ele chegou a explorar a filosofia do Tolstói, que na época defendia que o significado só podia ser encontrado no homem natural, no trabalhador braçal. James ficou tentado por essa ideia, não ficou? Ficou muito tentado. Ele passou por uma fase em que via heroísmo e autenticidade só no trabalho físico, na vida simples. Mas no final, ele rejeita essa visão. Ele chama de uma abstração falsa. Ele percebeu que isso era só outra forma de cegueira. Certo. É o erro oposto. Em vez de valorizar só a vida intelectual, você passa a romantizar só a vida do trabalhador, das botas sujas e camisa suada, como se o significado só pudesse existir ali. Exato. A conclusão dele é que o heroísmo, o significado, o entusiasmo podem estar em toda parte, sob todos os disfarces. Numa universidade, num pátio de trem, na corte de um czar, numa cabana nas montanhas, o erro é acreditar que o significado mora em um tipo específico de vida. Então, no final, qual é a fórmula dele? Se o significado pode estar em qualquer lugar, como a gente o encontra? A fórmula final dele é linda por ser tão aberta. Ele diz que uma vida significativa é o casamento de algum ideal não o habitual, com alguma fidelidade, coragem e resistência. Ou seja, é a combinação de um ideal, algo que nos eleva, com o esforço e a dedicação para realizar esse ideal no mundo real. Muitas vezes através do sofrimento e da persistência. E essa oportunidade, ele conclui, existe em qualquer vida. Então, vamos juntar tudo isso. Os insights do James, de mais de um século atrás, são incrivelmente práticos. A mente não é um recipiente a ser preenchido. Ela aprende conectando o novo ao que já conhece. O caráter não é sobre ter boas intenções, é sobre construir hábitos pela ação. E talvez o mais importante, a vida está cheia de significado, mas esse significado é muitas vezes invisível para os outros. Somos todos portadores de lanternas escondidas. O que parece feio ou sem sentido para um observador pode ser um monumento à vitória para quem está vivendo aquilo. Essa ideia é transformadora e nos deixa com uma conclusão poderosa dele. A base de toda tolerância é a não interferência nas maneiras peculiares dos outros de serem felizes.
É reconhecer que não podemos julgar o significado da vida de outra pessoa porque somos, por natureza, cegos para a luz interior dela. Exatamente. É um chamado profundo à humildade e à empatia. Antes de julgar, a gente deveria se perguntar sobre o significado oculto que não estamos vendo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Em nossas próprias vidas, quais são os nossos clareiras nas montanhas? Aquelas coisas que parecem estranhas para os outros, mas que para nós são símbolos de luta e conquista. E a pergunta mais desafiadora, talvez, para a alegria e o significado de quem ao nosso redor nós estamos sendo completamente cegos neste exato momento.